Olá, estimado amigo, colega, familiar e irmão na fé. Hoje é um dia importante de todo o mundo cristão e por que não dizer até aqueles que não professam a fé cristã, mas respeitam esse dia que é a Paixão de Cristo. Eu gostaria de mostrar para você um texto muito importante que trata desse dia e é o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu cerca de mais ou menos 600 a.C. E pela sua fé e inspiração por Deus, ele viu o dia de Cristo e a obra de Cristo na salvação do mundo. Ele chegou a ver esse dia de forma tão clara e tão nítida, com mais detalhes do que os próprios evangelhos registraram. Então eu trago para você aqui nesse dia esse texto de Isaías e desafio você a aplicar no texto aquelas palavras que são utilizadas na primeira pessoa do plural para que nós possamos usá-la na primeira pessoa do singular, como sendo eu, a minha atitude para com essa palavra. E Isaías, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele olhou para frente e viu esse dia, a paixão de Cristo que nós comemoramos hoje. Agora eu quero desafiar a cada um de nós que possamos olhar através desse texto e da obra que nós já conhecemos também através dos evangelhos, olhar para trás, para mais de 2000 anos e vivenciar esse texto e a obra e a graça que ele promete a nós. Vejamos o que diz Isaías 53 sobre exatamente a paixão de Cristo, esse dia que nós comemoramos nessa data. Diz o texto no versículo capítulo 1, no capítulo 53, verso 1. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Era uma realidade de Israel e talvez uma realidade de hoje. Quem creu nesse evangelho pregado por Jesus Cristo e todos os seus discípulos até o dia de hoje? Ele pergunta. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. O meu coração pode ser essa terra seca, e o seu. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Para mim, talvez ele não está tendo nenhuma beleza também até o dia de hoje. Não havia nada na sua aparência que chamasse a nossa atenção, ou a minha atenção, ou que nos agradasse, ou que me agradasse. Talvez estejamos vivendo isso hoje ainda. Não olho nada para Cristo que chame minha atenção ou que me agrade. Isaías viu isso. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Será que eu sou um desses todos que está desprezando? Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Jesus Cristo. Era como alguém que não queremos ver. Ou posso estar falando hoje, pode ser alguém que eu não queira ver. A sua palavra, a sua mensagem. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Ou talvez hoje eu continuo não dando a menor importância a ele, a sua mensagem e a sua obra redentora e de perdão. Versículo 4, ele diz, apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Apesar do desprezo, apesar de ninguém olhar para ele, apesar de ninguém estar, ele fez a obra de salvação e de perdão. Então ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as minhas enfermidades. E ele mesmo carregou o meu sofrimento de uma vida sem ele, ou sem pecado, uma vida sem levar Deus a sério. E nós achávamos, ou eu achava, ou acho, que ele estava castigado, sendo castigado por Deus, que Deus estava ferindo e afligindo ele.
Será que eu estou pensando assim hoje ainda? A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, do meu pecado. O seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades ou da minha maldade. O castigo que nos trouxe a paz, ou que trouxe a paz para mim, estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Será que eu posso falar que eu tenho essa paz que ele veio trazer mais de 2000 anos atrás e que Isaías viu 600 anos na frente? Será que as minhas feridas causadas pelo pecado e desprezo de Deus já foi curada no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos? Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Ou eu posso dizer, eu andava ou eu estou andando perdido e desgarrado. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Como eu estou? Seguindo o meu próprio caminho ou o caminho que Cristo veio trazer para nós? Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade, a iniquidade, o pecado, a culpa de cada um de nós, inclusive a minha e a sua também. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, mas não disse uma única palavra, nenhuma. Ele foi levado como um cordeiro, vai ao matadouro, ou como uma ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Como nós estamos agindo diante dessa palavra? Ou diante da nossa convivência com as pessoas? Nós só queremos revidar ou nós estamos absorvendo isso porque Cristo injustamente sofreu aquilo que nós merecíamos? E será que nós hoje estamos aceitando esse sacrifício no meu lugar? Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, por causa dos pecados do meu povo, por causa dos meus pecados, ele foi castigado. Tiraram ele deste mundo, dessa terra, segundo a injusta e injusto julgamento. Morreu como um criminoso, na cruz, horrenda. Ele foi enterrado, ou seu túmulo foi com os ricos. Você lembra os evangelhos? José de Arimateia pediu o corpo de Cristo. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira, ele foi condenado. Porque a verdade de Deus, a santidade de Deus, condena o pecado. E Deus estava em Jesus condenando o pecado que era meu, o pecado que era seu. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a morte e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Jesus foi feito Senhor, foi feito Salvador, foi feito Rei. E nós, como estamos diante dessa situação? E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, Jesus Cristo, o justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si o pecado deles. O Jesus levou sobre si o pecado meu, o pecado seu. Esse é o resultado que
o Senhor, quando agradou fazer isso em Cristo, aceitou. E o versículo 12, finalizando aqui, ele diz: por isso eu darei a ele grandes honras e ele dividirá os despojos com os fortes, com os poderosos, com os reis, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Está lembrado da passagem dos evangelhos? Jesus na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Qual está a nossa situação diante dessa paixão de Cristo? Nós somos essas pessoas que Isaías viu 600 anos antes. Desprezamos, não olhamos, não vimos nele formosura alguma. Nós olhamos agora para trás. Vemos esse dia e temos que tomar uma atitude diante desse dia. Porque agora ele não ficou no túmulo. Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. Mas hoje nós queremos falar da sua morte, da sua paixão, da sua entrega por mim e por você. Que você reflita nesse dia. Tire esse dia para refletir sobre isso. E o sangue do Cordeiro de Jesus derramado na cruz é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo para o que crê, para que entregue a sua vida a Ele. Na Páscoa dos judeus, no Êxodo capítulo 12, o sangue do Cordeiro foi passado nas portas, nos portais das portas das casas, e eles não sofreram o julgamento da morte dos primogênitos. Hoje, o sangue de Cristo precisa estar aspergido na vida de cada um de nós. E o sangue de Cristo precisa de fazer a diferença na nossa vida. O sangue de Cristo precisa trazer vida nova a nós, nova criatura. Não podemos falar que temos esse sangue de Cristo e continuarmos como velhas criaturas. Que a nossa vida esteja marcada com esse sangue do Cordeiro de Deus, para que possamos gozar da Páscoa que nós vamos anunciar na sua ressurreição. Senão ela será simplesmente um fato histórico que a humanidade conta. Mas o sangue do Cordeiro precisa de ser a minha Páscoa pessoal. Ela precisa de ser a minha passagem da minha vida de pecado desse mundo, perdoado lá na cruz do Calvário, para a vida eterna que Cristo nos deu através da sua morte e ressurreição. Que você reflita nesse dia junto comigo, como eu tenho feito aqui, para que eu possa aceitar esse sangue derramado, propor ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os meus pecados e que me faça trilhar um novo caminho, um caminho de que passamos da morte para a vida, saímos do pecado para uma vida em busca de santidade. É o que eu desejo a você em breve, quando você também deverá comemorar a Páscoa, a verdadeira Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um excelente dia, você tenha uma boa e excelente reflexão sobre o significado dessa paixão através desse texto de Isaías. Qualquer coisa, qualquer necessidade, estou à sua disposição para lhe ajudar a entender melhor e a tomar uma decisão correta sobre a paixão de Cristo. E com essa marca, então, nós temos essa garantia de ter uma excelente Páscoa, que é o que eu espero que você tenha. Eu desejo a você muita graça e paz, seja multiplicada para você, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Até o nosso próximo encontro. Até mais.